malta, vocês não param de me surpreender. Então não é que os ouvintes deste podcast dariam para encher uma boa parte dos pavilhões em Portugal? Tão bom, tem sido tão fixe fazer este podcast, mas melhor do que isso é ver os números sempre a subir. O nosso último convidado, João Faria, podes ouvir o podcast do João, o episódio com o João Faria, com o Carlos Martinho, com o Luís Cruz, e temos vindo a subir de semana para semana, de episódio para episódio, os números. Vocês estão-me a surpreender. Isto está a correr mesmo muito bem. Muito obrigado. Tem sido fantástico este podcast e digo-vos, mandem mensagens a dar ideias. Já recebi algumas, ainda não recebi nenhuma crítica negativa. Será que isto está a correr tudo tão bem? Há sempre coisas a melhorar e nós vamos melhorar com certeza. Mas também é importante dizerem aquilo que vocês acham, certo? Este podcast é feito para a malta de handball, do handball, que vive isto do handball. E é a pessoa que vamos ouvir hoje não é diferente. 00. Este site é conhecido. Muita gente já conhece este site. Já se tornou uma referência quando queremos ver resultados, quando queremos saber de jogadores, quando queremos ter notícias de handball. E então decidimos falar com o convidado desta semana. Como é que ele vê o handball? Como é que vai ter ao handball? E como é que ele pensa o handball? Miguel Freitas é o nome do convidado desta semana. E se estamos habituados a ver notícias, vamos perguntar como é que ele tem essas notícias, como é que ele tem estes furos, como é que aquela página de 00 está tão atualizada no que toca a transferências e a resultados. É bom, ajuda a nossa modalidade, é mais uma página a falar de handball. Então, falamos com Miguel Freitas esta semana para saber tudo. Vamos ouvir então o Miguel Freitas. Não vai ter imagem, não te preocupes. Para já, ó dia 12. Não, olha, antes de qualquer coisa, antes de começarmos formalmente, agradecer o convite e é sempre louvar ter aqui um podcast sobre handball. Está aqui, já me chatearam, sem exagero, mais de 20 pessoas vieram falar comigo para fazer um podcast, mas é o que eu tinha falado com o Leandro há uns dias, mas ainda me falta arranjar aqui um conceito que me puxe. Ou Ok. seja, porque em Portugal, aqui na imprensa, não temos nenhum podcast de handball. Temos Uhum. podcasts individuais, por exemplo, acho que o Vasco Ramos, salvo erro, local, Exato. também tem um. Tem. Uhum. Mas aqui, por exemplo, o jogo, o flash score, a bola, ninguém tem. E era porreiro fazer. Só que, não sei, eu não, do ponto de vista pessoal, não acho que vá acrescentar muita coisa, por exemplo, seja em formato de entrevista, pergunta-resposta, entrevista a jogadores. Porque isso eu já vou fazendo durante o ano, de vez em quando. E queria, por exemplo, este conceito, eu acho que é muito porreiro porque dá aqui para mostrar o outro lado que as pessoas não veem, que acho que é uma ideia muito interessante. Eu aqui ainda não arranjei nada e estou aqui muito numa luta comigo há vários meses. Olha, mas nós ficaríamos muito contentes se tu fizesses um podcast, teria outra visibilidade e era excelente, quanto mais melhor. E acho que É, era giro. Eu próprio também não sei bem qual é o conceito deste. Ainda estou à procura. Mas pronto, conforme os convidados e tenho aqui umas ideias, vou lançando. Não tenho obrigatoriedade com ninguém, não é? Então posso ir fazendo aquilo que eu quero. já tiveste nomes porreiros, o Luís Cruz e o Carlos Martinho, que são Uhum, muito sim. porreiros, nomes muito É. fortes. Para começar, é sempre bom ter aqui. Pá, depois tens-me a mim, mas pronto, olha, não se pode ter sempre coisas boas. Não, mas é excelente porque acho que pode ser um excelente nome porque neste momento acho que a 00 tem ajudado muito a divulgar a nossa modalidade. E acho que é interessante ver também o outro lado de um jornalista, de como é que vê a nossa modalidade. Mas antes disso, como é que vieste parar ao handball? Já estamos aqui a começar. Já, já. Pronto, então eu faço aqui uma apresentação formal e não muito chata, que eu não estou muito habituado a isto. Normalmente eu estou habituado a entrevistar as pessoas, não que me entrevistem a mim. Exatamente. Portanto, o meu nome é Miguel Freitas, tenho 25 anos, estou aqui no 00, entrei aqui pela primeira vez em 2021, na altura num estágio de licenciatura da Universidade do Porto, de jornalismo. Entretanto, não fiquei, a vida
leva outros rumos. Entrei no mestrado, e decidi fazer o meu estágio profissional, o meu estágio curricular e profissional aqui, e entretanto acabei por ficar, já estou aqui há algum tempo. Já passei aqui por muita coisa, já vi aqui o espaço a alargar-se também, o que acaba por ser também uma boa ponte para o que é o 0-0 no mundo do desporto, ou seja, o 0-0 está a crescer muito, tenta chegar a todo lado, tenta chegar ao handball. Se formos ver, o 0-0 é o único sítio, excetuando a Federação, que tem todas as fichas, desde a terceira divisão, segunda, divisão de honra, handball, divisão de honra feminina, primeira divisão feminina, Champions, campeonatos da Polónia, da Roménia, tudo o que é europeu, acho que temos quase tudo. Portanto, Uhum. demonstra aqui o crescimento do 0-0 nos últimos anos. Inicialmente, curiosamente, eu quando vim para o 00 era um estagiário normal, era um jornalista, um puto, se é que se pode usar esse termo, que estava aqui a entrar no mercado de trabalho, estava a entrar numa realidade completamente diferente ao que estava habituado na faculdade, muita bebida em cima, muitas festas. O mundo de trabalho acaba por ser um mundo completamente diferente, um mundo completamente mais sério, com mais responsabilidade acrescida. No início, vim como estagiário, fazia muito futebol, ainda faço peças de futebol, notícias de futebol, entrevistas de futebol. O handball eu quase nunca fazia porque nós no 00 temos pessoas responsabilizadas por cada modalidade. Ou seja, imaginemos, temos cinco pessoas, uma para o futsal, uma para o basquetebol, uma para o hóquei e para o handball. E quando eu cheguei já havia uma pessoa que já estava no handball, no caso era o Mário Rui Mateus, que tratava da base de dados e da parte das notícias, noticiosa, da parte noticiosa do site. E na altura eu não fiz muito, só via fazer, de vez em quando pedia para fazer, tinha poucas responsabilidades, ia devagarinho, devagarinho, de, olha, acho que posso fazer esta notícia aqui do Porto, acho que posso fazer esta notícia aqui do Sporting, devagarinho, devagarinho. Quando eu voltei, como referi há pouco, abriu-se uma vaga para que eu pudesse ter aqui esta pasta do handball, que o meu amor ao handball, eu não vou ser aqui hipócrita, não começou quando eu era criança. Muitas pessoas perguntam-me: tu praticaste handball? Eu Também ia lembro-me, perguntar isso. eu lembro-me de. Eu conto isto a várias pessoas, só que as pessoas não sabem, mas eu tenho esta memória. Ou seja, eu lembro-me de quando era mais criança, andava, sei lá, no segundo, terceiro ano, fui a um torneio, ia a torneios escolares. Só que eu, já aqui uma parte, eu nunca tive muito jeito para desporto, para todos os Uhum. esportes. Por isso é que estou aqui a escrever sobre desporto e não a ser praticante de desporto. E quando eu ia a torneios escolares, eu era guarda-redes. Eu lembro-me de ser guarda-redes de handball, mas era num formato que não era uma baliza aqui e outra baliza aqui. Ou seja, era um círculo grande. E estava aqui Uhum. uma baliza, e atrás dessa baliza estava outra baliza virada para o outro lado. E os, Ok. e os rapazes andavam aqui à volta e jogavam com bolas de handball. Eu não sei se era handball, já não me lembro bem. E andavam, e o objetivo era marcar gol nas respectivas balizas. E eu acho que essa foi a minha única ligação ao handball. Durante algum tempo fui acompanhando, mas muito pouco, quando estava a crescer, quando estava na adolescência. Acompanhava pouco, sempre fui um rapaz muito ligado ao futebol, muito ligado ao futebol português. Na faculdade é que surgiu essa possibilidade de começar a acompanhar mais o handball. No curso do Porto de Ciências da Comunicação, existe uma parceria com o Jornal Universitário do Porto, que basicamente cobre todas as modalidades aqui da zona, mais especificamente o hóquei do Porto, o voleibol do Porto, o handball do Porto, o Boa Quando Vista. dizes do Porto, é do clube ou da região? Do É assim, distrito? mais da região, mas normalmente o que nós fazíamos mais era mesmo Futebol Clube do Porto. Ok. E de vez em quando Boa Vista, e mais no futebol, Boa Vista, Rio Ave, Porto muito. Ou seja, eu tive a oportunidade de, a partir desse momento, candidatar-me para ir ver alguns jogos de handball, especificamente. Não gostava muito de basquete, gosto mais da NBA, não gostava muito de hóquei, e o handball era uma coisa que eu já seguia, mas não seguia tão afincadamente, tão diariamente, e comecei a ganhar o gosto por ir ao Dragão Arena. Na altura, coincidiu com a altura da pandemia também. Curiosamente, também só para fechar isto, um dos jogos que eu fiz, um dos meus primeiros jogos e que até hoje me marcou e que eu fiz uma publicação na conta do 00 Handball foi o Porto Helverum de Uhum. 2021, que eu estava lá. Foi o primeiro jogo após a morte do Quintana e esse jogo, por acaso, eu vi que
ontem eles iam jogar um contra o outro e lembrei-me automaticamente desse jogo porque ficou-me na memória, foi dos primeiros que eu fui, foi num contexto completamente diferente ao que estamos habituados, foi em pandemia e foi um jogo marcante, na altura era Champions, e depois existiu um minuto de silêncio e foi um jogo marcante e ainda por cima o Porto ganhou, esse jogo ficou-me na rotina até hoje e acho que foi também pelo trabalho, também muito por gosto. Agora eu gosto muito mais de handball do que futebol, tenho muito mais gosto a ver handball do que futebol, a identificar muito mais com os valores que os jogadores e os treinadores e toda a gente à volta do handball propaga, ou seja, o respeito, o fair play, mas acima de tudo muita competitividade. E a partir daí que gosto de handball e agora não me conseguem tirar o handball de mim. Então, neste momento, tu no 00 és a pessoa responsável por dar as notícias e atualizar as estatísticas e tudo mais? Sim, basicamente, tudo o que é parte noticiosa, tudo o que seja entrevistas, antevisões, por exemplo, dou um exemplo, ainda ontem fiz um rumor, ontem, terça-feira, para não estar aqui. Uhum. Fiz um rumor do Dicamem estar a ser apontado ao Fux a Berlim. Fui eu que fiz, eu sou eu que normalmente vejo todas as notícias, sigo muitas páginas, de vez em quando também dou furos de mercado, portanto, tudo o que é a parte noticiosa, tudo o que as pessoas veem, sou eu que faço. Agora, a parte da base de dados, tenho uma ajuda muito grande, lá está, do Mário Rui Mateus, que trabalhava antes aqui no handball, entretanto foi embora, mas agora trabalha numa parte mais escondida do site, ajuda-me aqui muito em termos de estatísticas e campeonatos e tabelas e tudo o que seja relacionado com isso, é muito ele que faz. Ao fim de semana ajudo mais, porque normalmente os campeonatos da primeira, do handball 1 até à terceira divisão é quando há mais jogos, portanto ajudo nessa fase, mas tirando isso, é quase sempre eu, não posso estar aqui a gabar-me disso porque não é verdade. E tu vais acompanhando os campeonatos. Disseste que o teu interesse foi crescendo. Porquê que achas que o interesse foi crescendo? Por causa de ter que dar a notícia ou o desporto em si também te suscitou curiosidade e Eu esse acho que é um interesse? bocado de tudo e eu tive sorte no sentido de apanhar uma fase boa do handball, o boom do handball, ou seja, a partir do momento em que eu começo a acompanhar, coincide, por exemplo, com as participações históricas do Porto na Champions, com o domínio do Porto. Isso acaba por. E lá está, claro, eu não podia esquecer da seleção. Da seleção, a Uhum. partir daí, acho que um pouco por todo Portugal, isso foi sendo alavancado. Acho que as pessoas agora, sempre que joga Portugal, começam ali a chegar aos oitavos e, ok, olha, esta hora vou estar ligado para acompanhar a seleção. Mas também, claro, que o dever noticioso acaba-me por me deixar mais atualizado, se calhar, do que um adepto normal do handball, porque eu todos os dias, quase de, sei lá, não quero, de 4 em 4 horas, 3 em 3 horas, tenho de estar aí a ver outros jornais, outras fontes de informação, outras redes sociais de clubes, para me deixar a par e ver se aquilo faz sentido para o nosso site ou não. Ou seja, eu vivo para o handball, estou 100% ligado ao handball todos os dias, mesmo no fim de semana, vejo, estou de folga e vejo, olha, aconteceu isto, olha, um rapaz, por exemplo, agora no fim de semana, o Martim Gonçalves marcou 16 golos pelo Académico do Uhum. Funchal, olha, era fixe fazer um póster, saiu há bocadinho, dar aqui um bocadinho de destaque diferente. Mas sim, eu acho que o meu interesse foi crescendo também por tudo o que disse agora, mas também pela forma como eu gostei de ver o jogo. Acho que, mesmo quem não gosta de handball, acho que ainda há bocado estava a pensar nisso. Por exemplo, eu acho que o futebol, para quem não gosta, não gosta mesmo, porque é um jogo. Eu adoro futebol e não, eu gosto de tudo e percebo as críticas, mas também sei ver o outro lado. Ou seja, quem não gosta de futebol, é chato, são 90 minutos, é substituições, agora temos muito agora em voga no futebol português, polémicas, arbitragens, bocas na imprensa. Isso acaba por chatear e as pessoas não se identificam tanto. Por exemplo, eu dou um exemplo: a minha namorada não gosta de futebol e não gosta, ponto. Não há qualquer tipo de aqui de. Olha, estou a ver um jogo de futebol, queres ver? Não, ela não quer ver comigo. Ela não gosta, é muito chato. Eu percebo, as pessoas que não queiram ver o Porto, o Benfica ou o Sporting, normalmente não vão estar 90 minutos a olhar para uma televisão. É muito cansativo. É muito cansativo e normalmente os jogos acabam, podem acabar 0-0, podem acabar 1-0, podem acabar 2-0. Depois há
aquela questão das equipas defenderem mais, só uma equipa, pronto, questões muito táticas. No handball eu acho que acaba por ser muito diferente. Normalmente temos 60 golos, 29-30, 30-30, por vezes mais de 40 golos, 40-20. Eu acho que de 40 em 40 segundos está sempre a acontecer alguma coisa. Portanto, é sempre melhor estar a acompanhar um jogo de handball e mais interessante, por muito que não se goste, por muito que não se goste, eu acho que é mais apelativo para uma pessoa que não gosta disso, do que estar a acompanhar um jogo de futebol, estar ali 90 minutos e polémicas e agressões e depois acaba o jogo e depois vão para as televisões comentar. Pá, eu não me identifico com isso. Por isso é que gosto cada vez mais do handball porque relaciona-se mais também com a minha forma de estar na vida. E tu estavas a falar da questão da polémica e do futebol. Podemos ir a esta parte do futebol. Hum, Nós estamos a anos-luz do futebol. Em termos de números, vocês no 00 sentem muito isso, certo? Ou seja, quando lanças uma notícia de handball e quando lanças uma notícia do futebol, não é? Sim, basta ver no sentido, também nesses números, mas no número de notícias que há. Uhum. Portanto, tudo, por exemplo, podemos ter aqui exemplos concretos. Por exemplo, o Sporting vai viajar para Turim para jogar com a Juventus. No aeroporto temos 10 jornalistas, 10 operadores de câmara, mais não sei quantos adeptos, mais não sei quantas polícias, forças de segurança, tudo. Portanto, assim, o Sporting vai viajar para Turim, uma equipa de futebol que são pessoas como nós, e que faz um aparato de 60 pessoas, 70 pessoas. Um- uma seleção de handball estagia em Rio Maior, como tem sido agora recentemente. Vão quatro jornalistas, um deles, por acaso, tenho sido eu, não querendo puxar aqui, mas isso também não. Depois é tipo a bola, o jogo e o recorde. Portanto, e depois há a Lusa, a Antena 1. Portanto, só aqui dá para perceber o acompanhamento que as pessoas têm pelo handball. Por exemplo, mais um exemplo, no último Mundial, que vai fazer agora em janeiro e fevereiro um ano, eu tive a oportunidade de estar lá e quem é que estava lá mais? Estava a Antena 1, a RTP e a Agência Lusa. Ou seja, aqui órgãos de comunicação que são financiados pelo Estado. Não há outra Uhum. maneira de dizer. E estávamos nós. Portanto, Portugal estava num momento histórico, estava a ganhar a toda a gente, literalmente, menos à Dinamarca e à França, que falhou uma bola no último segundo. E as pessoas não queriam saber. Se fosse Portugal Futebol, estavam lá 20 jornalistas, 30 estações de televisão, queriam fazer mil e uma perguntas ao selecionador Roberto Martínez, e é isto. Eu não, atenção, eu não sou. Eu percebo isso porque o futebol acho que até daqui a 100 anos vai ser o desporto rei e não há maneira como mudar isso. Mas acho que devia haver aqui um bocadinho de. Mas isto também relaciona-se com a população portuguesa, tem um bocadinho de falta de cultura desportiva. Eu penso sempre que as pessoas gostam de clubes, neste caso não gostam de futebol. As pessoas gostam do Benfica, não gostam de futebol propriamente dito, a maioria. Gostam do Porto e pronto. E não gostam de ver um jogo de futebol propriamente dito. Mas nos zero. Diz. Eu ia fazer a pergunta, por exemplo, na cultura desportiva, que é uma coisa que nós já ouvimos há muitos anos e nós continuamos eu vou dizer, cometer os mesmos erros, está bem? Porque eu sou daquelas pessoas que não gosta de futebol, que olham para o futebol, que tu estavas a dizer, e não consigo perceber qual é. Houve ali um momento que eu tentei perceber um bocadinho mais, que havia um comentador que me parecia bastante interessante. Ele estava a falar ali de uma forma. Ele esteve no Sport TV e tudo Luís, mais. Luís Ele até Freitas comentava. Lobo? Exatamente, sim. Ele comentava aquilo de uma forma diferente que me chamava mais a atenção. E também no Mourinho, na passagem dele pelo Futebol Clube do Porto, e depois foi para o Chelsea, aquele fenómeno todo, Sim, sim. eu li os livros e tentei perceber um bocadinho mais. Fora aí, é para esquecer. E às vezes até brinco, que sou contra. As pessoas perguntam, então qual é o teu clube? Eu disse, mas estás à espera que eu diga um dos grandes, não é? E eu sou contra o futebol porque acho que estraga a minha modalidade. Porque se as pessoas dessem a oportunidade, tu deste, por exemplo, à minha modalidade, à nossa modalidade, eu acho que as pessoas se iriam apaixonar também. O meu grande problema é que as pessoas, quando tu dizes assim, olha, as pessoas gostam de clubes, mas as pessoas não gostam do clube e, do, e das outras modalidades, não gostam do clube e do Pois, futebol, porque isso também se vê nos pavilhões, com exceção, exatamente. neste momento, acho eu,
do Sporting, não é? E do Porto também, quando estava num grande momento, onde tu tinhas uma casa bastante cheia e dá gosto, e ficamos todos satisfeitos com isto. Ou seja, tens que ter um bom momento, tens que estar a ganhar muito para poderes captar a atenção dos teus adeptos, não é? Cultura desportiva eu acho que é um tópico muito interessante de se falar, mas eu acho que ao mesmo tempo, no meu ponto de vista, acho que não tem bem solução. No sentido em que isto já está tão enraizado na população portuguesa que não, não vejo forma. Por exemplo, nós olhamos para o Sporting, o que o Sporting está a fazer nestes anos, o que o Benfica fez na European League e o que o Porto Uhum. fez na Champions, deveria ser suficiente para a população portuguesa olhar para aquilo e dizer: olha, vou dar uma oportunidade. Olha, quinta-feira vão jogar contra o Fluxo Berlim. Vem cá o melhor jogador do mundo. Se formos perguntar a 10 mil pessoas, aposto que 100 não sabem quem é o Matias Gidsel. Isso, opa, se viesse cá o Ronaldo, os bilhetes, o Ronaldo, o Messi, o Neymar, quem quer que seja, os bilhetes esgotavam numa hora. Agora, se calhar é preciso o Sporting, neste caso, estar a fazer divulgação intensiva de que vai haver jogo, que os bilhetes estão disponíveis, não sei o quê, para o pavilhão encher. Por acaso o Sporting tem enchido os pavilhões, tem tido um ambiente brutal, mas se tirarmos o Sporting da equação, as lotações dos nossos pavilhões são tristes. Eu não queria estar a usar esta palavra, mas são tristes. Por exemplo, estávamos a falar das estatísticas também para fazer uma ponto para aqui. Eu todas as semanas ponho o número de espectadores de cada jogo no Handball 1. E eu, sem querer não quero estar a tirar um número para o ar e não tenho aqui dados concretos, admito isso, mas a minha percepção, se tirarmos os três grandes da equação, se tirarmos os três grandes da equação, a média de espectadores, eu arrisco-me a dizer que é inferior a 400 espectadores. Eu acho que as pessoas não Sem têm dúvida. noção disso. E eu, Uhum. 400, se calhar, já estou a ser aqui amigo. As Uhum. Sim. pessoas não têm noção disso. Os bilhetes não são caros. Não são caros. Porque depois, se calhar, tirando o ABC, que é um emblema histórico, e o Vitória, que está a fazer uma aposta espetacular no handball, mas está muito relacionado com a cultura também do futebol, as lotações dos nossos pavilhões são muito fraquinhas comparado ao estrangeiro. Por exemplo, eu ontem estava a ver o Benfica em diferido e o Uhum. pavilhão, e depois vi também, por exemplo, o tratamento que as redes sociais do clube, que eu não me arrisco a dizer o nome, que o clube estava a dar a esse jogo. Eles tinham imagens do antes do jogo, do pós-jogo, entrevistas. Eu há bocado estava a fazer isso. Tinha entrevistas a dois jogadores que de mais de, sei lá, para aí 10 frases de cada um. Tinha imagens do jogo, tinha vídeos do jogo, tinha tudo, tinha tudo. O tratamento e estamos a falar de um clube como a Suécia, que é uma grande potência, mas se calhar as pessoas olham em Portugal para a Suécia e pensam: ok, eles lá, pronto, gostam só daquilo, mas não gostam assim tanto." É uma realidade completamente diferente. No Mundial, eu tive a oportunidade, lá está, de assistir à final entre a Dinamarca e a Croácia. As pessoas da Dinamarca estavam completamente eufóricas, estavam ali há bastante tempo, e apoiavam e gostavam mesmo daquilo. Há uma vez iríamos ver um pavilhão de mais de 10 mil pessoas com 8 mil pessoas portuguesas. Eu acho muito complicado. Já tivemos um exemplo muito concreto da final da European League do Benfica e do Magdeburgo. Foi se calhar foi dos maiores eventos que Portugal recebeu nos últimos anos, sem querer estar a ser injusto com outras modalidades e com o futebol, mas foi um momento histórico. O Benfica até ganhou e o pavilhão não encheu, que eu lembro. E Uhum. existiu Sim. muita divulgação nesse sentido, e estamos a falar do Magdeburgo, se calhar, e se calhar não, é uma das top 5 melhores equipas a nível mundial. Não estamos a falar nem a nível europeu, é mundial. E era o Portanto, Benfica, não é? e era o Benfica, mesmo o Benfica, mas Uhum. isso acaba por ser outra questão. O Benfica tem tido muita dificuldade em atrair pessoas para o handball, muito recentemente também ligado a vários fatores que acabam por, se calhar, não ser chamados para aqui, mas o Benfica, mesmo sendo o clube com mais adeptos em Portugal, tem tido muitas dificuldades em trazer pessoas para o handball, encher pessoas com. É visto, se calhar, como o patinho feio, digamos assim, da modalidade, e as pessoas não dão uma oportunidade. Quando o Benfica, se quisesse, enchia os pavilhões todas as semanas, mas muito facilmente, seja o adversário o ABC, seja o adversário o Porto, ou seja o adversário o Belenenses. É falta de cultura desportiva.
É isso. E eu, por exemplo, estou aqui num clube em Espanha, numa terceira divisão, numa cidade de cerca de 30 mil habitantes, e o pavilhão fica quase cheio. É muito fixe ver de. As pessoas, aquilo é um momento e não tem grande coisa à volta. Ou seja, nós falamos sempre que o handball, e o Luís Cruz também falava disso, que o jogo de handball pode ser inserido num espetáculo, não é? Quase como uma ida ao teatro e tudo mais. Neste caso, não, é só mesmo um jogo. Falta-lhes ainda tudo, falta-nos ainda tudo à volta. E, ou seja, existe essa cultura das pessoas irem ver o jogo de handball ou porque se identificam com o clube, ou porque se identificam com as pessoas, porque veem que estão lá amigos, pessoas com que jogaram. Ou seja, eu acho que também tem que haver essa identificação. E também existe a cultura de ir ver o jogo só por si, que gostam. Um pai de um miúdo dizia-me: amanhã venho ver o teu jogo de juvenis porque vai ser um bom jogo. E eu só pensava: bem, nós vamos perder por 20. Do outro lado está uma grande equipa e o que é que ele quer vir ver? Ele quer vir ver um bom jogo porque sabe que vai ser competitivo e está-se a borrifar para o resultado. E se fosse em Portugal, diz: não vou ver porque não é interessante, já sei quem é que vai ganhar, não existe essa oportunidade. Em Espanha é um excelente exemplo de como eles tratam bem o desporto. Eu lembro-me recentemente, eu acho que também te lembras, agora o Cidade Real subiu de divisão e jogou há pouco mais de 2 semanas, 3 semanas, um mês, jogou contra Uhum, o Barcelona. Os bilhetes esgotaram, não sei em quanto tempo, o pavilhão esteve cheio, foi uma festa e estamos a falar de uma equipa recém-promovida. Uma equipa uhum, recém-promovida. Era como neste caso, adaptando aqui à realidade portuguesa, era como se o Gaia e o Arsenal de Veza, que subiram no último ano, jogassem contra o Sporting, o candidato, o atual candidato, e enchessem o pavilhão numa questão de dias e fosse uma festa gigante de handball. Mas o Cidade Real também acaba por ser um exemplo em concreto, porque é uhum. um emblema histórico do handball espanhol. Mas, por exemplo, vemos o Cidade Encantada, vemos onde as equipas onde estão, por exemplo, o Pedro Toniché, o Manuel Lima, tantos que Com estão em apontamentos, Espanha, uhum, uhum. tantos que estão em Espanha agora, e as imagens que me vão aparecendo é de pavilhões cheios. Pavilhões cheios em que eles têm uma experiência completamente diferente ao que nós temos aqui em Portugal. É uma realidade que. E que quem fala de handball, no caso de Espanha, fala do basquetebol, fala de outras tantas modalidades. O hóquei em patins, que é uma modalidade pouco jogada no mundo inteiro, mas Espanha, tal como Portugal, também é muito divulgada e jogada. Portanto, Espanha acho que é um exemplo de como Portugal devia olhar para o desporto e o handball em concreto também. Sem dúvida. E depois eles aqui queixam-se muito que há muitos desportos, que há gente para tudo e que fazem muitos desportos. E nós temos uma formação quase com 300 miúdos, ou seja, é muita gente. Agora imagina para tudo o resto. E há aqui um exemplo que eu tenho dado às pessoas com que eu tenho falado, que é a forma como a sociedade olha para o desporto. Então, todas as escolas terminam às 4 da tarde, para que os miúdos possam ter as tais explicações, os inglês e tudo mais, e depois a seguir possam ir para o seu desporto a tempo. E depois também a parte dos seguros. Até serem maiores de idade, o seguro é do Estado. Ou seja, isto dá uma grande ajuda aos clubes, não é? Que permite investir noutras coisas. E isto é super importante. Ou seja, há uma cultura desportiva, há um objetivo que a sociedade faça desporto, e depois toda a gente já praticou desporto, toda a gente está envolvida no desporto de alguma forma. E isso é muito importante. Depois tenho outro exemplo que foi um ano que fui com o Benfica Séniores, um torneio em Nantes, e era um jogo. E então aquilo tu tinhas bilhetes a 10 euros para ficarem nas nossas costas, e à nossa frente tinhas bilhetes para 80 euros, né, para um jogo Nantes Benfica. Nós tínhamos ganho a EHF no ano anterior, o Nantes estava a começar a subir, mas os melhores jogadores estavam todos no europeu. Mas mesmo assim aquilo encheu. E os bilhetes de 80 euros têm esta particularidade, que é, podem entrar mais cedo, tinham acesso a outra sala, uma sala que eu acho que era outro pavilhão, e vou-te dizer porque é que eu não consegui identificar o que era grande, uh, mas do outro lado, que foi onde nós fomos após o jogo terminar, ou seja, as pessoas que pagaram 80 euros tiveram acesso a estar connosco,
e depois estavam vários patrocinadores com as suas banquinhas a promoverem-se, e depois era o tipo da pizza, o tipo das ostras, o tipo das bebidas, e depois as pessoas a provar e a comer. Pronto, já tinhas pago os 80 euros. E aquilo era uma festa gigante. Teve DJ, teve tudo. Eu acho que aquilo foi até às 2, 3 da manhã. Ou seja, foi um espetáculo autêntico. Eu não consigo imaginar isto em Portugal. Não consigo. Na altura, há uns meses, entrevistei o Diogo Valério, que esteve na Alemanha. Ele disse-me exatamente a mesma coisa. E estamos a falar, tu falaste em França e eu falo na Alemanha, portanto, não é um caso único. Na Uhum. Alemanha, quando ele estava no Gumarbaches, ele dizia que ele, na altura, tinha estado no Benfica e já não sei, no Setúbal, acho eu. Sim, Ele tinha Vitória, sim. no Vitória. Ele foi para lá e foi uma realidade completamente diferente. Seja, é mesmo isso que tu acabaste de dizer, a cena a questão dos patrocinadores. Eles falavam, acho que sempre, antes de cada jogo, falavam com os patrocinadores, pós-jogo também, depois do jogo estavam lá a conviver. É uma realidade completamente diferente. E voltando também, só para dar mais um exemplo, eu dou sempre este exemplo do Mundial que aconteceu este ano, porque foi aquela que estive mais perto disso. Mas a quantidade de imprensa nórdica que estava a acompanhar aquilo, também a proximidade ajuda, mas eu também gostava de fazer um exercício, também gostava de deixar uma questão já para o futuro, quando acontecer cá o europeu em Espanha e na Suíça, como é que será o acompanhamento da televisão portuguesa? Em princípio, será em Lisboa. Como é que será o acompanhamento da televisão portuguesa relativamente a esses jogos? Porque no Mundial, que foi a última fase, foi em Oslo. Eu não sei se sabes como é que aquilo funciona em termos de transmissões televisivas. Assim, eu também não sou especialista, mas só para te dar aqui um exemplo, e para te explicar, o pavilhão tem várias zonas e tens a zona lá em baixo, que é onde fazem as zonas mistas, o antes do jogo. Não estou a falar em Portugal, porque isso não acontece, mas no Claro. estrangeiro eles fazem o antes do jogo, como se fosse no futebol ou no relvado. Uhum. Falam com os selecionadores, às vezes até acho que podem falar com os jogadores. E depois tens várias zonas espalhadas pelo pavilhão de Oslo, neste caso. E para teres direito a estar lá durante X em X horas, imaginemos que joga Noruega-Portugal e uma transmissão televisiva quer comprar os direitos daquele jogo. O jogo é às 6, quer comprar a transmissão televisiva das 4 até às 9 da noite. Aquilo é muito dinheiro. As pessoas não têm noção. Eu não tive noção quando me disseram os valores. Mas aquilo é mesmo muito dinheiro. Estamos a falar valores nas casas dos milhares de euros. Milhares de euros. E mesmo o que é que eu ia dizer? Mesmo para isso, só as televisões nórdicas é que estavam à volta do pavilhão e a RTP, que era a única televisão que estava lá, contentou-se, entre muitas aspas, com a Uhum. zona mista lá em baixo, que se calhar, eu não tenho a certeza, mas era mais barata. Portanto, só Exato. aqui estamos a ver o investimento que a imprensa. Investimento e retorno, não é? Sim, exatamente. Eu tenho a certeza que essas pessoas, essas empresas, esses canais de televisão ganharam muito. Eu não sei se tiveram prejuízo, se tiveram lucro, se mantiveram a mesma coisa, mas tenho a certeza que muita gente acompanhou e durante aqueles dias só se falou naquilo porque eram análise antes do jogo, eram conversas antes do jogo, eram conversas pós-jogo, era análises com quadros pós-jogo. E eu vi lá o Karabatites, vi lá figuras lendárias que iam lá à televisão, falavam e era espetacular, era a mesma coisa. Voltando também para o caso português, era Portugal joga com a Noruega, joga às 6, às 4 começamos a ter um pós-jogo, como acontece no futebol, portanto não é uma Uhum. coisa que não acontece lá nenhum, acontece no futebol. Começamos a ter isso. Às 5, por exemplo, vem o Paulo Jorge Pereira falar aos microfones da RTP. Às 5 e um quarto vem o Luís Frade. E a partir daí fazem a conversa habitual pós-jogo. Acaba o jogo, vem o Paulo Jorge Pereira fala, vem o Martim Costa falar, e há aqui uma análise. Olha, no minuto 14, o Paulo Jorge Pereira apostou no 7-6 com este tipo de variação. Depois, no ataque a seguir, não conseguiu trocar. O Lionel acabou por defender ao meio, damos um exemplo, e o Frade teve de estar noutro sítio que não é o habitual. Depois, a meio, o Francisco Costa saiu da ponta, foi para defender a segundo, ou foi defender o central da Noruega, e durante uma hora, o que quer que seja, eu acho que isso é impensável, mas eu acho que seria um mundo
Eu não digo isto já na totalidade, mas uma coisa mais aproximada, porque acho que nem devemos ir do 8 ao 80, porque se fizéssemos isto, eu acho que, sinceramente, as televisões iam ter prejuízo, porque não há público para Sim. acompanhar. Não há esse hábito. Não há esse hábito, as pessoas não têm cultura desportiva, só têm cultura desportiva, infelizmente, para o futebol, porque se nós tivéssemos, só para terminar, se tivéssemos 7 dias só de futebol, só de análise ao jogo, agora do Porto com o Famalicão, agora da seleção, do Benfica com o Casa Pia, a decifrar, olha, o Tomás Araújo fez aquele autogolo porque não sei o quê, e depois, olha, ao minuto 70 existiu uma grande penalidade, as pessoas iam consumir esse conteúdo horas e horas e horas e horas e horas. Portanto, para concluir, É o que falta cultura acontece. desportiva. Não é o que acontece. Houve um período que a SIC investiu no futsal. E aquilo, as audiências foram horríveis, seja pelo investimento que eles puseram bailarinas, ali um grande espetáculo ali à volta para ver se aquilo correu bem e aquilo tipo não correu nada bem, porque Mas não existe esse princípio. relacionado com isso, eu acho que também é justo falar, e estava-me a esquecer da aposta, por exemplo, da Federação Portuguesa de Futebol no futsal. Acho que sem ter números, ok, é só Uhum. opinião pessoal e de quem está também um bocadinho dentro, acho que a aposta é claramente ganha. Acho que as pessoas, a questão de, por exemplo, de os jogos de futsal serem transmitidos todos no Canal 11. Hum? Isso é uma ajuda enorme. Os jogos de Claro. handball, para quem não está assim tão familiarizado, se o Porto jogar em casa ou fora, é no Porto Canal, Sporting TV, a Bola TV, que tem feito também um esforço nesse sentido, Uhum. e a Benfica TV, de vez em quando. O resto é tudo na Handball TV, que só uma pessoa com computador é que consegue assistir. Portanto, o caso do futsal é uma aposta claramente ganha, é uma aposta também muito praticada, é uma modalidade muito praticada em Portugal, e eles conseguiram juntar vários fatores, ou seja, pegar na questão do sucesso do Benfica e do Sporting, e depois mais recentemente do investimento, por exemplo, do Braga, para esses resultados, juntamente com a Seleção Nacional, que tem tido resultados completamente espetaculares, somos dos melhores do mundo, para conseguir fazer uma aposta que é ganha. As pessoas veem, as pessoas consomem, as pessoas sabem quem são os protagonistas, têm entrevistas de vez em quando aos jogadores que não seja dos três grandes, por exemplo, do caso do Jornal O Jogo, de vez em quando faz entrevistas com os jogadores do Leões Porto Salvo, do Ferreira do Zézer. Portanto, são aqui uma realidade que não vemos, por exemplo, no handball. Portanto, é uma aposta claramente ganha e que os frutos estão aqui à vista. Uhum. A Federação de Handball também tem feito um investimento nesse sentido, acho eu, pelo menos tem ido procurar. Ou seja, quando nós vemos na Handball TV aquelas câmaras todas, houve um Sim, sim. investimento, não é? E, ou seja, todos os clubes que estão na primeira divisão, nós podemos ver os jogos. Antes estávamos muito longe disso. Eu acho que isso não retirou público. Não sei se é bem aproveitado pelos clubes. Sim, pois. Porque, por exemplo, aqui todos os clubes são obrigados. E eu estava a pensar nisso no outro dia, um amigo meu, que é treinador no Mafra, de júnior sub-20, ele ia jogar com os Açoeiros às 9 da noite de um domingo. Ou seja, aqui já era 10. E eu disse assim: vão transmitir? Ele disse: achas? E então, qual é a realidade aqui em Espanha? Uh, Todos os jogos das principais competições um, é obrigatório transmitir. Por exemplo, o clube onde eu estou, o Síria, nós transmitimos todos os jogos e não é uma coisa muito complicada. Todas as equipas estão na Liga de Ouro, eles dividem entre primeira e segunda divisão, Liga de Ouro e Liga Prata. Um, Aqui nesta parte da Galiza, tu és obrigado, na Liga de Ouro, és obrigado a transmitir todos os jogos. Todas as equipas de séniores transmitem os jogos, depois vêm por aí abaixo. E depois tu vês o jogo, ficam sempre disponíveis. Aliás, na Federação tens acesso ao link do jogo, o que é obrigatório, e se não o colocares até segunda-feira, se não me engano, pagas uma multa. A sério. Sim, exatamente. E, e depois tu vês aquilo cheio de patrocínios. Ou seja, cada clube vai usando ao seu bem dispor. Nós aqui, em questão disso de patrocínios, nós dividimos o pavilhão com o basquete. Então é muito engraçado, porque metade do pavilhão, literalmente, é para o basquete e a outra metade é para o handball. E no outro dia nós tirámos uma foto do lado do basquete e depois veio o diretor a dizer: não, nós temos é que tirar do outro lado. Ou seja, a preocupação, e tu vês aquilo completamente cheio de patrocínios. Ou seja, não há, eu não sei quais são os valores e não acredito que aquela malta dê muito dinheiro ou o mesmo dinheiro, se formos por aí, ou os mesmos valores. Acredito sim que todos os patrocínios são importantes
Então, bora lá colocar aqui. Eu tinha também, lembrei-me agora, sem querer estar aqui a ostracizar o handball e colocar para baixo o futebol, mas é uma questão que o Paulo Jorge Pereira, o selecionador, tinha falado, salvo erro, no estágio de Rio Maior ou foi no Mundial deste ano. Foi a questão de, se olharmos para as camisolas de Portugal, excetuando o Lidl e agora da Águas de Monchique, que passa a publicidade, Portugal não tem quase nada. E, por exemplo, em Espanha também, que conheces bem, as camisolas de. Se calhar até são um bocadinho exagerados os patrocínios todos que têm Uhum. nas camisolas. E o Paulo Jorge Pereira falava nisso. É preciso nós, às vezes, implorarmos para que as pessoas nos patrocinem e isso ajudar a alavancar a marca deles e a ajudar a ter outro tipo de reconhecimento nas camisolas portuguesas. Portanto, isso também já é uma grande diferença comparativamente à Espanha e a Portugal. Mas tu achas que o, eu acho que são os dirigentes, neste caso, os diretores dos clubes, as pessoas responsáveis por essa parte conseguem vender bem o handball para ir à procura de patrocínios? Opa, isso é uma boa questão. É uma boa questão porque eu acho que o nosso handball não é comparável, por exemplo, à Alemanha, à França, que tem uma grande tradição. Mas eu acho que quando o nosso handball, ao longo dos últimos anos, sobretudo, está a crescer muito. Está a crescer mesmo muito. Por exemplo, eu dou o caso. O Filipe Monteiro era um jogador que estava no ABC e que agora foi para o Sporting e numa questão de dias foi convocado. Numa questão de dias, numa questão de semanas. Gonçalo Meireles também. Ou seja, os clubes pequenos, pequenos entre aspas, sempre trabalharam, mas eu acho que cada vez mais estão a trabalhar melhor nesse sentido. Uma prova disso mesmo são os jogadores que vão para fora. Nós temos imensos portugueses. Em Espanha, por exemplo, que é um campeonato muito bom e que, por exemplo, o Manuel Lima, o João Ferreira está no Cisne, não sei, por exemplo, o Manuel Gaspar está em França, o Francisco Tavares está em França. Portanto, temos vários jogadores que já foram à seleção e que são formados, alguns nos grandes, outros, por exemplo, no Águas Santas, que é uma escola formidável, o ABC, que é uma escola formidável. O projeto do Avanca, que eu acho que é muito interessante no nosso handball, é muito mesmo muito interessante, que há uns estágios colocou lá o Xavier Barbosa e tinha lá o Fábio Silva. Não é todos os dias que se vê isso. O Fábio Silva agora está no Benfica, o Xavier ficou no Avanca. Portanto, eu acho que a nossa qualidade está lá. Está lá. Pode não ser equiparável às grandes potências, isso requer um longo trabalho, mas eu acho que nós temos qualidade. Prova disso também são os resultados da seleção, os resultados dos clubes nas competições europeias. Ainda ontem, o Benfica e o Porto ganharam fora de portas, o Benfica com um plantel todo desfalcado, o Porto numa das melhores equipas da Noruega e num plantel todo desfalcado. Portanto, as equipas trabalham bem, o handball acho que é positivo e tem qualidade, mesmo nas seleções jovens. Os resultados do sub-20 masculinos têm sido o sub-20 e a geração do Carlos Martinho tem sido fantástico, tem sido formidável. Mesmo a seleção feminina qualificou-se para o europeu, já não acontecia há bastante tempo. Eu acho que eu não sei, na minha opinião, voltamos a ir ao mesmo. Acho que falta cultura desportiva. E a cultura desportiva faz com que não exista, não se consigam vender, porque as pessoas não olham se calhar para cinco coisas à frente do handball, antes de olhar para o handball, olham muito mais para o futebol, se calhar depois para o basquete, depois para o futsal, e depois é que se calhar olham para o handball. Portanto, eu acho que a cultura desportiva, a fraca cultura desportiva ou a pouca cultura desportiva, acaba por ser o cerne da questão do handball não consegue expandir-se, porque pensamos assim, Walter. A seleção já fez tudo, ou quase tudo, o que havia de fazer de bom. O Sporting já fez quase tudo o que fez de bom. O Benfica ganhou uma competição europeia. O que é que falta mais para as pessoas tipo, olharem para o handball e perceberem, ok, é uma modalidade muito bonita, bem praticada, com valores que a sociedade devia replicar, de fair play, de competitividade, mas as pessoas não se interessam. Não se interessam. Não, não interessa, assim. Os patrocínios que existem, tenho muita noção que têm sempre uma ligação afetiva. Ou seja, é um pai que tem a filha a jogar, é alguém que tem um primo, alguém que já jogou, e disso eu falava disso com o Carlos Martinho, de nós temos que tratar bem todas as pessoas que passam pelo handball, porque essas pessoas mais cedo ou mais tarde nós vamos necessitar delas,
seja de que maneira for. E alguém que é um diretor de uma empresa e que jogou handball e que teve uma boa passagem pela nossa modalidade, com certeza vai nos ajudar. Ou seja, o trabalho é muito maior do que aquele que pensamos. Eu sinto, se calhar tu sabes isto muito melhor do que eu, mas eu sinto que as pessoas que jogam handball depois passam isso muito para a família. Ou seja, o meu filho joga, depois ele tem um filho e ele vai metê-lo a jogar handball. Depois, olha, eu tive um tio que jogou handball, depois o meu primo vai jogar e depois recomenda ali. Depois o filho fala com um amigo na escola e diz: Olha, isto é mesmo fixe. Olha, não tens muito jeito para o futebol, olha, tenta o handball, por que não? E depois acho que acaba por ser muito, sobretudo na formação, claro, de um bocadinho que passa a palavra e de geração em geração é que vai passando isso. Há aqui uma coisa, pá, vou cometer aqui, vou contar, ninguém ouviu isto. O Gabriel Cavalcanti mandou-me uma mensagem a dizer que um conhecido da namorada, ele queria pôr o conhecido da namorada a jogar handball. Qual era o clube que eu achava que ele devia ir? Se era A ou B? E eu disse-lhe que depende da proximidade dele para ele não faltar aos treinos, mas que em caso de dúvidas que fosse para o clube temos. Foi muito engraçado porque ele próprio, como jogador, já está a lançar a um amigo da namorada, entende? Não, eles veem, por exemplo, no caso do Gabriel, veem na seleção, veem no Benfica, veem Exato. em competições europeias e pensam, fogo, também gostava de ser como ele. Ainda por cima um rapaz forte, fogo, então, brutal, quem me dera ser como ele, era fixe. E depois essa pessoa fica ligada, depois se calhar o amigo desse amigo fica ligado e depois acaba por criar aqui uma teia que faz com que o handball continue sempre a ser praticado por milhares de pessoas. Achas que faltam estrelas ao handball nacional? Ou seja, tu falaste há pouco de referências, não é? No futebol, se viesse A ou B, as pessoas vinham ver o jogo. Falaste também de polémicas. Tu achas que faltam estrelas, e depois a seguir vou para as polémicas, está bem? Mas achas que faltam estrelas no handball? Eu acho que Ou isso que também devemos criar as estrelas, é aproveitá-las? isso. Eu acho que isso é um tópico também que é muito debatido na nossa comunidade e que, curiosamente, também o Paulo Jorge Pereira também falava nisso, porque eu acho que ele também é uma pessoa que sabe muito bem o que é esta realidade. E ele dizia que as pessoas agora começam cada vez mais, sobretudo os miúdos, porque estão a crescer com este boom, se é que é assim que podemos chamar, da seleção. Eles olham para o Martim Costa, para o Francisco Costa, para o Diogo Rema, que é assim mais tipo mais assim mais enérgico e que capta Hum? mais a atenção das pessoas e olham para eles e começam a olhar para eles como referências. E, porque marcam golos cheios de força, marcam jogadas aéreas, marcam 15 golos por jogo, marcam 10 golos, fazem 20 defesas. E eu acho que as pessoas já comparativamente ao passado, já começam a ter aqui um bocadinho, esse caminho já está a ser feito. Portanto, olham para o Salvador, eu acho que, por exemplo, todos os adeptos de Sporting conhecem o Salvador Salvador. Acho que Hum? olham para ele, a questão de ser capitão, a questão de ser uma referência das pessoas que O eles transmite, identificam. não é? Sim, aquela mística que os adeptos do Sporting gostam e querem, acho que se revê muito no Salvador Salvador. Na questão do Martim e do Kiko também acredito que seja assim, mas acaba por a qualidade também ainda mais sobressair nesse sentido. O caminho já está a ser feito, mas eu acho que agora é uma opinião pessoal. hum, Acho que o próximo passo neste caminho, e não querendo aqui influenciar nada ou dizer que X tem de ir para X, mas eu acho que o próximo passo vai ser ainda quando os jogadores forem para o estrangeiro. Ou seja, neste caso, eu falo do exemplo do Francisco Costa e do Martim Costa, também podia falar do Salvador, de Vasco Costa, do Gabriel Cavalcante e falo de todos em específico. Quando, por exemplo, o Francisco Costa e o Martim Costa forem para o estrangeiro, porque acho que isso é um dado adquirido, se é no próximo ano, se é daqui a 2 anos, eu acho que têm essa ambição apesar de estarem muito bem no Sport, e acho que existe essa ambição nas carreiras, eu acho que as pessoas aí vão começar a olhar ainda mais. E um exemplo disso é o Luís Frade. O Luís Frade, acho que as pessoas olham para ele e dizem: olha, um pivô, sempre que joga, joga bem no ataque e na defesa, e ainda por cima é do Barcelona. Se calhar, olha, vou abrir aqui a ficha dele, olha, vou saber por onde é que passou, por quantos gols é que marcou ali, não sei o quê. E eu acho que isso tem contribuído para que o Luís Frade foi o primeiro, mas acho que agora esta geração que está a criar esse bichinho nas pessoas, que tem sido o Martim e o Salvador, o Kiko, é que vai alavancar
para que as pessoas comecem a olhar para referências. E eu acho que acredito genuinamente se, ahm, se continuarem neste trajeto, se a seleção continuar a ter excelentes resultados, se os clubes, se o Sporting, o Porto e o Benfica, que estão nas competições europeias, continuarem a ter excelentes resultados, eu acho que vamos começar a passar a ter referências para ídolos. Que eu acho que isso é outro patamar que no futebol, isso é muito comum. Nas outras modalidades é complicado também ter isso. Portanto, eu acho que faltam referências, sim. Estão a ser criadas, acho que, aliás, As não redes faltam sociais vieram referências. ajudar muito nisso, não foi? Sim, sim, sim. Eu acho que a divulgação também acaba por ligar-se muito à realidade em que estamos inseridos, não só no desporto, mas em tudo em geral. Ou seja, ainda no outro dia falava com um treinador e ele dizia-me: opá, eu estou sem clube, mas eu não me sei vender. Sei que se podemos, as pessoas percebem esta expressão, eu não me sei vender. Se calhar há pessoas que estão em X e em X clube, que têm um currículo pior, entre aspas, e que eu, e fizeram um trabalho pior do que eu, mas estão lá. Eu, que se calhar, fiz este trabalho, as pessoas não, se calhar não sabem que, olha, eu fiz isto, consegui este feito, consegui este registro. E as redes sociais, pá, isso é. Eu acho que ninguém consegue negar isso, que as redes sociais vieram ajudar muito, muito. E têm um Mas papel. eu acho que nós treinadores, nesse aspecto, ainda estamos aqui um bocado bloqueados com isto. De, neste momento, os treinadores colocam o jogo que vai acontecer e os resultados. Há dois momentos muito engraçados, que eu acho que é o início da época, onde todos vão ser campeões, e depois, ao longo do tempo, as coisas vão desaparecendo. Os resultados, pronto, não dá para toda a gente ganhar, faz parte, Claro. e a malta vai desaparecendo, e nós ainda temos estes bloqueios. Mas porquê que achas que isso acontece? É por vocês ainda não terem a vontade para dar esse passo? Porque em Portugal não se faz isso? Sim, eu acho que em Portugal não se faz isso. Eu brincava muito disso com um treinador no clube que eu estava, que nós devíamos nos vender, devíamos pôr os resultados, devíamos pôr treinos. Aliás, eu, quando fiz a tese de Master Coach, um dos objetivos, e foi o treinador português, foi focado no treinador português, uma das minhas ideias era lançar uma plataforma de vídeos de exercícios nas redes sociais. Eu fiz aquilo 4, 5, 6 vezes com base nos vídeos que eu tinha feito, pedi vídeos a outras pessoas, houve duas ou três que mandaram, mas foi muito difícil. Ou seja, é como se essa parte não houvesse, foi muito difícil, e tu vês neste momento uma série de páginas que têm uma série de exercícios e tu não vês de treinadores portugueses, por exemplo. Por acaso, estavas a falar e lembrei-me de dois exemplos. Um deles é um treinador, não sei se te lembra, o Tiago Gama, que eu acho que Uhum. está no Rio Tinto, salvo erro. Uhum, sim, Ele sim, sim, agora está. tem sido, lembrei-me dele porque ele, acho que todas as semanas, ele está no Rio Tinto, na terceira divisão, salvo erro, e correspondente ao quarto escalão. E todas as semanas ele mete a equipa contra quem vou jogar, os resultados, e mete muito mais do que aquilo que um treinador normal que estavas a dizer mete. E na altura, eu sou amigo dele no Facebook, e começou-me a aparecer cada vez mais. E eu, olha, o Tiago Gama, o treinador, não o conheço, só de redes sociais, olha, está a fazer um excelente trabalho, e foi-me aparecendo. E sempre que vejo alguma coisa dele, olha, porreiro, não costumo ver isto Exato. muitas vezes. Só para dar mais um exemplo. Mas eu acho que isso acaba por ser muito um caso único também que não se vê muito em Portugal e é mesmo muito raro. Uh, e a única comparação que eu consigo fazer era aquele jogador de basquete do Benfica, aquele alemão, salvo erro, que não sei dizer o nome dele, que ele fazia vídeos, fazia vlogs, ou seja, sempre que ia jogar com o Benfica, a equipa sénior, estava nas competições europeias, ele fazia vlogs, mostrava o backstage e é a única comparação que eu consigo fazer, se bem que não é assim mesmo. No handball, o que eu tenho visto mais agora é o Mikita Vailupau. Não sei se acompanhas nas redes sociais. Ele, Sim. ele é muito ativo nas redes sociais. E o que é que ele faz? Ativo no sentido em que ele tenta ajudar os outros. Ele mete vídeos e vídeos que ele tinha gravado há tempos. Nota-se porque tinham sido gravados no Veszprem, que era a equipa dele Uhum. que ele estava antes. Ele está a publicar nas últimas semanas. Se calhar, eu acho que ainda ontem meteu um. Basicamente é ajudar e a dizer como é que faz determinadas coisas, movimentos de ponta, como é que se deve rematar, se deve-se matar mais para cima, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o meio, e vídeos de ele a fazer, a mandar roscas da bancada, a mandar roscas do canto para entrar na baliza, e no final ele quase sempre diz. Estás desafiado, faz este vídeo e identifica-me. Eu acho que isso não se vê quase em Portugal, de vez em Não. quando fazem-se
com campanhas publicitárias que patrocinam os jogadores de Puma, mas tirando isso, não vejo jogadores a dizer: olha, tenho feito isto, olha, um jogador quando está nesta posição deve fazer isto, Paulo usar o jogo, rematar mais para ali, e seja treinadores também. Confesso que não sei assim ninguém a dizer: olha, no jogo X, olha, decidi fazer isto. Apostar numa defesa 5-1, porque o Mikel Hansen ou o Gitzel estava a causar-nos muitos problemas e tentei meter o Lionel Fernandes a marcá-lo para tirá-lo um bocadinho do jogo. Olha, porque meti o Lionel a segunda a defender por causa da mobilidade, percebes? É isso, eu também confesso que não falta um bocadinho disso. Nisso os brasileiros são prós, porque eles utilizam tudo É e fazem verdade. uma série de vídeos para, seja TikTok, Instagram, não sei o quê. Queres melhorar o teu 1 para 1? Queres melhorar o Eu remate? lembrei-me agora, desculpa, lembrei-me agora de um treinador que faz isso ou que fazia, que era o André Teixeira, que estava no Benfica. Sim, 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 Estava a faz. ser Uhum. injusto e peço Exatamente, desculpa. é O André verdade. Teixeira estava no Benfica, não sei se na altura fazia, foi para a Arábia, fez muito, salvo Uhum. erro, está na Alemanha, não tenho a certeza, Sim, não sim, sei sim, assim está na pôr. Alemanha, sim. Está na Alemanha, faz muito isso e dá formações Partilha muito, sim, sim, sim. disponibiliza-se muito para ajudar a comunidade e não é de agora e tem feito um trabalho muito, muito porreiro nesse sentido. Sim, e se calhar até pode haver mais, e se houver que nos digam que nós gostaríamos de Claro. seguir e de estar atentos a isso. Na parte das estrelas, estávamos a falar, eu também acho que os clubes, e nisto, acho que vendem pouco os seus atletas. Ou seja, quando é que vendem os atletas? Ou nos cartazes dos jogos, ou se esse atleta vai à seleção. Mas acho que faltam momentos, falta criar momentos, falta. De vez em quando já surgem alguns vídeos que são virais na internet e utilizam esses jogadores para isso, mas vê-se muito pouco. E acho que se pode vender. Há um exemplo que eu acho que é. Todos os anos os clubes, nomeadamente os grandes, lançam roupa. Os jogadores das modalidades deveriam estar ali. Deveriam claramente ser a cara daquelas campanhas, porque são do clube, não teriam que gastar dinheiro com modelos, digo eu, penso eu que alguns deles são, e aproveitavam para divulgar essas caras, porque se essas caras estiverem presentes, as pessoas vão conhecer, vão querer procurar e vão ir à procura dessas estrelas, não é? Eu acho que essa temática tem vários alicerces e um deles é. Não quero estar aqui a desmerecer o trabalho que os clubes portugueses fazem, porque eu acho que fazem, se calhar, acima das capacidades, mas ainda relacionado com as redes sociais, eu acho que há clubes que ainda estão um bocadinho aquém na forma como trabalham as redes sociais. Assim, Uhum, só de me lembrar do que eu estou a dizer, por exemplo, um exemplo bom, a artística da banca, mais o Pedro. Não. A artística da banca, sempre que acaba um jogo, tem um vídeo no dia a seguir de análise, neste caso do Pedro Silva, que o Rafael Ribeiro também já o faziam, de análise ao jogo, de 1 minuto, 1 minuto e meio, a falar sobre o jogo. Porreiro, também muito fixe. Por exemplo, um grande exemplo de uma mudança drástica nas redes sociais, e ainda relacionado com isto, é, por exemplo, o Águas Santas. O Águas Santas, acho que não estou aqui a fazer nenhuma inconfidência, está a trabalhar com uma agência de comunicação e a partir do momento em que trabalhou com a agência de comunicação, as coisas mudaram nota-se. drasticamente. Uhum, uhum, Nota-se drasticamente, seja no tato. Uma pessoa pode trabalhar nas redes sociais, mas se contratar alguém que saiba e esteja só dedicado àquilo, é muito diferente. Nota-se claramente a maneira como eles tratam as redes sociais é muito diferente e é um exemplo excelente, excelente de como as pessoas e os clubes deviam atuar. Se há dinheiro para isso, isso é outra questão que estou a falar daqui do meu alto do privilégio, que não sei a realidade que os clubes vivem, mas acho que era uma questão que ajudava as redes sociais, ajudava os clubes a usar as redes sociais para, lá está, vender o seu produto, se é que podemos usar esta expressão. Porque nós vemos, lá está, é se calhar como aos treinadores. Há o jogo, o póster do jogo, há o póster do resultado e se calhar acaba aí. Durante a semana há os pósteres dos escalões de formação e pouco mais. De vez em quando há uma antevisão ao jogo, mas o discurso que está lá é aplicável se calhar na primeira jornada ou na última jornada, portanto uhum. há aqui um bocadinho se calhar se é interessante ou não. Portanto, eu acho que as redes sociais podiam ser um ponto em que os clubes portugueses deviam apostar, porque há o caso do Águas Santas que, pelo menos eu, que acompanhava e
fiquei impressionado com aquilo, comecei a gostar cada vez mais dos designs, do conteúdo Exato. que eles fazem durante a semana. Uhum. E venderam bem, ou seja, pelo menos a ideia que eu tenho, o ano passado lançaram um equipamento, eu não sei se este ano lançaram novamente, eu não sei se o equipamento era diferente ou não, mas houve esse objetivo, não é? Só faço uma referência porque os jogadores estavam de calças de ganga, de resto não tinham ter esse cuidado, mas São excelentes aqueles iguais, pormenores. exatamente, mas de resto muito bem. Eu também tenho gostado muito. Tu, como jornalista, existe um bocadinho esse bloqueio no futebol, ou seja, nós não temos, nós, eu não sei, agora incluir-me. Não, sim, nós não temos acesso aos jogadores, não é? É raro uma entrevista, é raro o jogador dar uma entrevista. Há muito receio daquilo que o jogador possa dizer, há muito receio daquilo que um treinador possa dizer fora daquelas comunicações normais. Tu no handball tens acesso às pessoas ou não? Eu acho que, ou voltando atrás, e não querendo mesmo sublinhar que eu não quero estar aqui a denegrir o futebol, mas acaba por quase tudo estar ligado ao futebol. Mas nós vivemos num país em que no futebol isso acontece, isso acaba por transmitir-se um bocadinho para as modalidades. Há clubes em que, como podes imaginar, não é assim. Por exemplo, se eu quiser falar com um jogador do Arsenal da Defesa, eu, se quiser, na semana no dia a seguir falo, se ele quiser falar, e está tudo bem. Se eu quiser falar com um jogador da Artística da Banca, em princípio estará tudo bem, eles vão agradecer o trabalho. Agora, se eu quiser falar com um dos grandes, com um dos jogadores dos grandes, aqui a conversa muda de tom. Uh, Opa, eu tenho tido um bocadinho de azar no Sporting, do ponto de vista pessoal e do 0-0. Não tenho tido assim muita abertura. Posso dar um exemplo. Nós agora já, este ano, optamos por um modelo diferente, mas nos últimos anos fizemos sempre, para lançar a época, fazíamos uma entrevista a cada um das 12 equipas. Eu cheguei a fazer isso 2 anos seguidos, dava muito trabalho, mas Uhum. É verdade, sim. era Uhum. muito porreiro, eu gostava muito. Este ano optamos por fazer outra coisa, são escolhas. Dos 2 anos que eu consegui fazer, foi até à última época, eu falei com 11 das duas vezes. O único que eu não falei foi o Ricardo Costa. Acredito que não seja porque ele não quer, eu acho que ele sabe quem é que eu sou, já falei com ele várias vezes, mas por entraves por parte do Departamento de Comunicação, tem as suas decisões, só temos de respeitar. Mas seja Porto, seja Benfica, seja ABC, tive sempre abertura para falar. Curiosamente, no Porto, a última vez que fiz, eles também mudaram a estratégia de comunicação agora, permitiram que eu fosse ao Dragão Arena e fizesse uma entrevista em vídeo numa das salas do Dragão Arena com o Magnus Andersson, sem qualquer tipo de restrição de perguntas, de tempo, de tópicos, de tudo. Neste caso foi em inglês, mas respondendo se calhar às pessoas mais curiosas, na maioria das equipas não existe qualquer tipo de restrição para fazer entrevistas. De vez em quando é preciso pedir autorização a um clube, algo completamente normal e que no futebol acontece. Uhum. Isso acho E que faz até parte, não é? é o indicado. Acho que é o indicado. Uhum. Ok, tu vais dar uma entrevista, ok, olha, vou dizer ao clube, olha, quero falar com o órgão de comunicação social X, eles convidaram e pronto. E se quiserem, até podem ver a entrevista, não podemos facultar tudo. Eu acho que isso é o modo indicado. Não há tipo, qualquer tipo de restrições, não há qualquer tipo de. Não sei se é que possa existir de. Tem perguntas ou não Não, faz. da minha experiência, nunca tive qualquer tipo de restrição. Eu, antes de querer falar também da seleção, porque acaba por ser um caso muito à parte, Uhum. uh, queria dizer que. Agora esqueci-me. Ah, O eh, acesso que tens à sim, seleção. não, queria dizer que nós, no caso do 0-0, não fazemos mais porque não. Lá está, como referi no início da conversa, eu também faço futebol e a prioridade acaba por ser o Uhum. futebol, querendo ou não, e acaba por tirar um bocadinho de tempo para ter tempo para essas entrevistas que, querendo ou não, ainda exigem um bocadinho de trabalho, seja em termos de procurar contactos, seja em termos, por exemplo, de pedir autorizações, seja em termos de entrevistas. Eu gosto de fazer entrevistas longas, gosto de fazer entrevistas de meia hora, 45 minutos, gosto de estar aqui a conversar, gosto de ter uma conversa. E isso depois há sempre o pós-entrevista que é o mais chato, que é desgravar as entrevistas, estar a transcrever tudo e, querendo ou não, perdemos, sei lá, se formos com calma e se fizermos tudo direitinho, perdemos
3 dias de trabalho, 2 dias de trabalho. É um trabalho que as pessoas que estão desse lado, do outro lado não sabem, mas é um trabalho invisível que requer muito esforço, muita concentração, sobretudo. Funcionamos com a escrita, é normal, não queremos errar. Acontece. Peço desculpa Hum? se alguma vez alguém apanha uma gralha minha, mas nesse sentido só não fazemos mais porque não podemos. Porque, só para terminar esta parte, sou só eu que faço isso, portanto aproveito isso, até tenho aproveitado mais no final da época, na parte do verão, que os jogadores estão de férias, têm se calhar mais, querem mais falar e já podem falar, não estão ali se calhar comprometidos com alguma coisa, mas tentaremos fazer sempre possível isso. E só para concluir este tópico, queria falar da seleção, porque existe muita abertura por parte da Federação relativamente à seleção. Eu acho que aqui tenho de dar um shout-out. Desculpa, eu não sei a palavra em português. Dar aqui uma palavra de apreço à Federação de Handball, sobretudo à Ana Teixeira, que tem sido ela que tem sido a assessora que tem trabalhado connosco, porque temos uma abertura inacreditável e acho que as duas partes ganham, ou seja, eles têm a visibilidade e nós temos o prazer de estar a falar com os jogadores que vemos na televisão, que alguns tornam os nossos ídolos, lá está. Hum? Não é só as crianças que podem ter ídolos, claro. Exatamente. Eu também tenho, eu adoro Francisco Costa, eu adoro o Martim, fico todo contente quando falo com eles. Mas na seleção, sempre que há um estágio, sempre que há um jogo, se conseguimos sempre falar pelo menos com o Paulo Jorge Pereira, uma pessoa 5 estrelas, não tenho que estar aqui a tecer elogios, acho que toda a gente sabe como é que Super ele é. acessível. É super acessível, super simpático, nunca me respondeu mal, nunca me recusou nenhuma entrevista, nunca, nada, zero, zero. E depois, por exemplo, posso dar um exemplo, quando a seleção tem estagiado em Rio Maior, antes do estágio nós temos um grupo com jornalistas, com a assessora, e antes do estágio, na última vez, ela disse, olha, com quem é que querem falar? E nós só tínhamos de dizer, olha, nós gostávamos de falar com X, X e X, e chegámos lá, acabou o treino, chegamos um bocadinho antes do treino, acabou, falamos com eles, sobretudo, fizemos, no nosso caso, eu tinha feito, por acaso nunca chegou a sair, mas um vídeo aqueles vídeos de TikTok que agora se vê Uhum. muito, por exemplo, na altura foi quem é que se veste pior, quem é que dança melhor, quem é que tem o Sim. melhor gosto Uhum. musical. É que dá para ver, porque eles estão ali um bocadinho mais relaxados, porque se calhar alguns dos grandes vêm ali um bocadinho formatados com o discurso no tenho de dizer isto e isto, durante o ano todo tive a levar na cabeça para dizer isto, pronto, agora vou continuar a fazer isto, e ali dá para fugir um bocadinho Construir. sim, sim, para perceber que eles também são normais, Exatamente. que se calhar as pessoas pensam, mas eles são normais, e eles fazem coisas que não são normais, mas são normais. Mas na seleção existe total abertura, sempre, por enquanto, existiu sempre. Da minha experiência até agora é 100%, seja nos estágios, por exemplo, no Mundial. Quando eu fui à Noruega, chegámos lá, no dia anterior dizíamos: Ana, olha, no dia a seguir, na manhã, eu gostava de falar com o Prado, com o Capdeville e com o Rema. Pronto. Chegámos lá ao hall do hotel, chamávamos o Capo de Vila à parte, falávamos com ele, tal, olha, está ali o Rema, podes vir falar aqui um bocadinho connosco, tal. E sempre assim. Portanto, nunca existiu Uhum. qualquer restrição, nem de tempo, nem de perguntas. Olha, não faças essa pergunta porque ontem perdemos. Ontem, por exemplo, olha, ontem perdemos com a Dinamarca, fomos goleados pela Dinamarca. Olha, não faças. Não, isso nunca aconteceu. Nunca existiu qualquer tipo de restrição. E da minha experiência, pá, eu acho que é assim que devia ser. Todos ganham. Exatamente, sem dúvida. É uma forma também de vender a modalidade e às vezes fazemos esse bloqueio outra vez pela cultura desportiva que falávamos há pouco Sim, sim. e que interfere muito nisto. E as polémicas vendem, ou seja, tu como jornalista, vais à procura de polémicas, sabes que as polémicas vendem ou o handball não está para polémicas? É assim, eu acho que isso é um excelente tópico para se falar, mas sobretudo não no handball, mas por exemplo no futebol, acho que os jornais procuram muito isso, que seja canais de televisão, por exemplo, CMTV, não estou, isso não é aqui nada de novo, mas acho que o 00 está um bocadinho à parte e acho que acaba de ser muito relacionado com a linha editorial, ou seja, muitas vezes pode-se ver, não sei, perguntas da CMTV polémicas que. As perguntas polémicas às vezes têm de ser feitas, não é isso.
mas acho que há momentos e momentos para se fazer e de forma que se fazem. Não é numa antevisão ao jogo do futebol com o tom dela que se tem de fazer uma pergunta sobre isto. Há maneiras e maneiras de fazer as coisas. Mas acho que se relaciona muito com a linha editorial 00, ou seja, nós tentamos ser um bocadinho à parte daquilo que a imprensa é, ou é conotada como, de Hum? procurar polémicas nesse sentido, e o handball também acaba por estar inserido, tem de estar inserido. Eu como percebo isso a 100% e defendo isso a 100%, que não, nós não procuramos polémicas, não, nem gosto disso, acho que deixa as pessoas desconfortáveis, depois se calhar acaba por criar uma má relação e num mundo tão pequeno ter ali uma má relação com uma pessoa, depois tens com outra e do nada as pessoas não gostam de ti e tens todas as portas fechadas e em trabalhos futuros isso vai ser muito, não vai ser benéfico. Se falta polémicas, agora do outro lado, se falta polémicas on ball, opa, as polémicas vendem, a verdade é essa. Se isso é bom ou mau, isso é completamente discutível. Porque, no meu ponto de vista, claro que não é bom, porque, não sei, eu acho que o futebol é esmiuçado de uma forma que não é saudável. E se isso acontecesse no handball, também não acho que fosse saudável, porque lá está. O handball pauta-se por uma conduta de respeito, de fair play. Ok, o handball é um desporto muito físico, ok, mas se virmos os confrontos entre, sei lá, por exemplo, o Alexis Borges e o Salvador, eles podem, se calhar, levar 2 minutos e começarem ali às bocas no meio do jogo, depois acaba o jogo, cumprimentam-se, estão ali a falar, perguntam pelos filhos, pela, pelas namoradas, tal, e acaba o jogo e ali. No futebol isso não acontece, se calhar, mas não sei. Acho que polémicas de arbitragem não se foca, não vai muito ao encontro do que é o handball, porque o handball, eu pelo menos gosto do handball por ser uma coisa diferenciadora, muito diferenciada do futebol, porque é um ambiente de paz, de companheirismo, mas ao mesmo tempo de muita competitividade, de muita qualidade, e que durante aqueles 60 minutos aqueles jogadores odeiam-se uns aos outros. Eles querem ganhar. Eles podem se dar muito bem na seleção, até podem ser os melhores amigos, mas se um jogador está no Benfica e um jogador está no Sporting, ele não vai deixar de meter a mão só porque é o Salvador. Ele quer, se tentar, se isso der para evitar um golo, eles vão meter. Portanto, se polémicas vendem, opá, espero que não, espero que o handball consiga crescer sem polémica. E aqui um bocadinho para terminarmos, nisso de dar as notícias e ires à procura de notícias, dizias de quase 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, Sim, sim. sim, mais ou menos. Tu já lançaste alguma notícia que não tenha sido verdade? Ah, eu acho que eu acho que não, porque posso dar um exemplo. Tento procurar informações de transferências, por exemplo. Sabemos que Hum? as transferências em todos os esportes pode ter aqui algo que não é verdade. Ele pode chamar os exames médicos, pode de um dia para o outro, pode dizer, olha, não quero, vou voltar para o meu clube, para o meu país. E eu só lanço notícias, e isto está praticamente comprovado, acho que não vou queimar com nada, só lanço notícias que tenho a certeza. E isso, seja aqui, eu falo por mim e falo pelos herdeiros, só lançamos notícias que já erramos, é verdade, mas se se lançamos a notícia foi porque tínhamos um fundo que na altura era verdade, depois verificou-se que não era, mas foi algo que foi muito verificado muito poucas vezes. Portanto, seja. Mas eu falo mais por mim, eu gosto de falar mais por mim, no sentido do handball. Por exemplo, quando lanço uma notícia de transferência sei lá, do João Gomes e para a Alemanha, é porque tive alguém que eu considero uma fonte segura que me confidenciou isso. Por exemplo, se eu vejo no Jornal Record, no Jornal Jogo, no Jornal A Bola, que o Diogo Rema vai para a Alemanha e eu não consigo confirmar essa transferência, o que eu faço, e para ficar guardado, entre aspas, que se calhar as pessoas não sabem, na aba das notícias, meto aquilo como rumor. Ou seja, não faço uma notícia, não vai aparecer na página do 00, mas se formos ao perfil do Diogo Rema, neste caso, aparece lá Diogo Rema apontado à Alemanha. Diogo Rema, guarda-redes do Futebol Clube Porto, internacional, não sei o quê, está a ser apontado à Alemanha segundo o jornal Record. Pronto.
E Ok. fica aí guardado só para saber, só para as pessoas saberem, daqui a 2 anos, olha, o Rema foi apontado ao Mel Sunger. Ok, olha, está aqui, nessa altura saiu no jornal, está aqui. Mas nunca foi publicado no 00, porque eu não tive a certeza. A maioria, se calhar, até pode ser verdade. Mas como eu não tenho a certeza, não me posso atravessar, porque acho que isso é o dever do jornalista. Nós só lançamos aquilo que temos a certeza. Funcionamos com a verdade, por muito que se calhar que as pessoas achem que estamos aqui para beneficiar X ou X clube, por muito que existam As pessoas acham motivos. isso? Aqui não, mas eu acho que as pessoas, a generalidade das pessoas acha que a imprensa beneficia X clube e X clube, tem aqui notícias, como chamam, encomendadas de alguém para fazer. Portanto, eu acho que a generalidade da opinião é essa, que a imprensa está vendida a um determinado clube, está vendida a determinados interesses, quando, na verdade, isso eu nunca presenciei isso, nunca estive perto disso, nunca me abordaram para isso, porque o 00 tenta-se reger por uma conduta diferente relativamente aos outros, que infelizmente ou felizmente tem acontecido e acaba por colocar um bocadinho a credibilidade do jornalismo, que é tão importante em tempos de democracia, em risco. Sem dúvida. Olha, no outro dia tentava explicar a um estagiário que está a trabalhar comigo o que era o 00, para lhe tentar explicar. Tínhamos acesso a tudo. Houve uma coisa muito engraçada, um TikTok qualquer que eu vi de um miúdo, pronto, em que ele dizia que o 00 veio estragar a vida aos rapazes, porque neste momento as miúdas, quando querem saber alguma coisa de um atleta, vão ao 00 e têm lá a informação toda. Isso é verdade. Já me apareceu, eu também tenho TikTok, já me apareceu pelo menos 3 vezes e nós aqui na redação estamos sempre a gozar com isso. Estamos sempre a gozar com isso. Porque por vezes, só para dar aqui mais uma chega, nós não chegamos a todo lado. E por vezes podemos ter informações erradas, porque, por exemplo, um miúdo tem 1,80 m quando tem 16 anos e está nisso no perfil dele. Depois, quando tem 21, em princípio, ou deve ter crescido 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm. Nós depois não acabamos por não atualizar. Por isso é que nós também apelamos muitas vezes à colaboração de toda a gente, porque nós, se quisermos chegar a todo lado, se tivermos a colaboração de utilizadores que podem fazer isso sempre de todos os clubes, seja sub-11, seja séniores, informações, se tiverem privilégios para isso, eles podem alterar tudo e meter à maneira que eles gostam e que é correta. Portanto, Yeah. se alguém que estiver a ouvir e quiser colaborar com o 00, que fale comigo ou mande e-mail para o 00, olha, dizer, olha, eu sou adepto desta equipa, sou treinador desta equipa, sou jogador desta equipa, tenho estas informações que no vosso site estão erradas ou estão em falta, dá para ter privilégios para conseguir arrumar e meter direitinho à equipa. Portanto, isso acontece muito no futebol. Nós, nas distritais, se calhar temos os resultados todos, porque as pessoas vão lá, estão a ver o Rio Tinto, estão a ver o Benfica, estão a ver qualquer coisa, olha, vou meter no 0-0, tal. 3-0, ganhamos, pronto. E depois isso acaba por ser uma avalanche. E eu dou agora o caso contrário de tudo o que eu te disse até agora. O futebol acaba por ser bom nesse sentido, porque o 0-0 funciona muito com colaboração. No futebol, no sub-13, eu tenho o meu filho a jogar o sub-13. Olha, jogaram agora contra o Rio Tinto. Olha, ficou 3-0 e ele marcou 3 gols. Olha, vou meter e já fica. Sempre que vão agora ao perfil, já está lá o perfil, porque isso depois o perfil também no 0-0 ajuda. Ou agora têm falado comigo a dizer que os agentes e se calhar treinadores vão ao 00 para saber determinadas informações. Portanto, é sempre importante terem aquilo tudo atualizado porque só ganham com isso também. Sem dúvida. E depois também achei bastante interessante no meu último ano na equipa Benfica B, eu estreiei muitos atletas nos séniores. Então tu vinhas-me perguntar qual era a posição daqueles atletas, ou seja, isso demonstra a atenção que o 00 tem, não é? Neste caso da tua pessoa, de, de querer atualizar, de querer preencher, de querer. Eu acho que é uma plataforma muito útil nos dias de hoje e que daqui a uns anos então vai ter uma base de dados brutal. E nós, por exemplo, há uma relacionado com isso daqui a uns anos. Agora, na página de cada jogador, eu acho que isso daqui a 5 anos já vai ser brutal. Se nós formos à página de cada jogador, em baixo tem uma caderneta de cromos. Sempre que Sim. isso é brutal ver a evolução deles. Por exemplo, se formos ao Uhum. Cristiano Ronaldo, é muito.
porreiro. Vemos desde o momento em que ele estava na Madeira, Sporting, United, Real, é muito fixe ver a evolução. Há jogadores que, por exemplo, acho que o Francisco Costa já tem algumas, mas algumas ainda temos em falta, e isso é muito porreiro. Mas, por exemplo, o trabalho que eu tenho, eu gosto de ter aquilo direitinho porque é a minha cara. Tipo, sou eu que dou a cara nas notícias, portanto, a base de dados, se existir alguma coisa mal, é comigo que vêm falar. Portanto, eu tenho, sem querer puxar a brasa à minha sardinha, porque não gosto de fazer isso, mas acho também importante realçar que, por exemplo, na última época do Handball 1, da Divisão de Honra, da segunda Divisão, da terceira Divisão, todas as séries, todas as equipas tinham posição, tinham a equipa técnica criada, tinham os detalhes da equipa, seja fundação, pavilhão, e-mail, tinham tudo direito e tinham a posição. Porque sempre que nós não sabemos uma posição, o sistema assume como universal. Se forem ver o ano passado, nenhuma equipa, nenhuma, zero, posso-vos garantir que nenhuma equipa tem aquilo mal. Por isso é que eu ia ao teu encontro, porque de vez em quando tínhamos rapazes do sub-16, dos escalões mais inferiores, que iam à equipa B, e como antes na equipa, nos escalões inferiores não tinham oposição, passava ali para um patamar que eu já estava a controlar e tinha, e vou ter este ano também, olha, tenho que mandar mensagem ao Walter, tenho que mandar mensagem ao treinador, olha, que posição é que é este rapaz? Ele estreou-se, ponho lá o número, ponho a posição e fica tudo direitinho. Acho que fica muito mais bonito também. Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, aqui para terminarmos também, é o verão. Há aqui uma altura em que eu vou à parte das transferências e aquilo está brutal. Eu tenho um grupo de amigos que nós gostamos muito da parte das transferências no handball. Nós começamos ali a falar das transferências, quem é que vai mudar, quem é que não vai mudar. Aliás, eu hei de aproveitar este podcast para fazer um episódio com eles para nós falarmos sobre isto, porque é uma altura que nós vibramos muito. E nós, quando chega ali a março, abril, para as pessoas ainda estão longe disso, nós começamos a comentar as coisas e nós vibramos muito com aquilo. Então o 00 tem atualizado passo a segundo em todos os clubes. Isso é brutal. Às vezes, se calhar, as pessoas não querem que determinada pessoa vá para o X Clube e estamos tipo em abril, mas há pessoas com privilégios e com informações que metem não sei, o Belón Moreira no Belenenses, por exemplo, e metem isso e estamos em abril e ainda ninguém tinha falado, mas eles sabem e quiseram meter. Só que depois, às vezes, até Exatamente. tenho que tirar isso porque pode prejudicar ou porque ainda não assinou, e isso é engraçado. Mas nós funcionamos muito com colaborações. Se vis transferências no estrangeiro, novos clubes no estrangeiro, é colaborações, é pessoas que, sei lá, estão imigradas e estão a par desse mundo e lembraram-se, olha, este veio da primeira divisão francesa para a segunda, olha, vou meter aqui na equipa do Luís Cruz, pronto. Olha. E é assim que funcionamos. Nós funcionamos muito à base de colaborações porque fôssemos só nós não conseguimos chegar a todo lado. Exatamente, mas é um momento que eu acho que naquilo de vender a modalidade nós ainda não aproveitámos muito bem esta parte das transferências, porque eu acho que toda a malta do handball gosta de falar disto, gosta de saber das mudanças, das alterações. Eu acho que E- os jogadores ainda são um bocadinho fechados. Uhum, Se para entrevistas são muito abertos e gostam de falar, às vezes por exemplo, dizem-me uma informação que o jogador X vai para aqui. Eu tento confirmar e se não conseguir confirmar, mando mensagem ao jogador: olha, tive esta informação que vais para o X na próxima época, consegues confirmar? Ou dizer-me algo em relação ao assunto, e eles dizem, opá, a maioria diz, opá, não posso falar, vai ser anunciado a tempo oportuno, depois acompanha isso e está tudo bem. sim, sim, Eu, é sim, que, sim, eu é sim. que também dá-me gosto ter essa questão das transferências. Gosto muito de estar à procura das transferências que não se sabem, porque tu mais que ninguém sabes que os clubes daqui a poucos meses, ou se calhar já agora, já estão a pensar na próxima época. Exatamente, sim, Isso sem dúvida. na nossa modalidade é sempre assim. Uhum. O que nós vemos anunciado em julho foi trabalhado em janeiro, começou a ser negociado em fevereiro e em março só estava assinado, mas só foi assinado em julho. E só foi anunciado em Exatamente. julho. Há um Uhum. trabalho muito de bastidores para. Claro que não é sempre assim, e há exceções, mas a maioria dos clubes, o Benfica, Porto Sporting, trabalham muito na antecipação também. Uhum, sem dúvida. Miguel, gostei muito desta conversa. Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer. Foi engraçado ver os sítios onde tu tocaste, que eu tinha aqui apontado para falarmos e tu tocaste também em quase todos. E pá, em nome do handball, se eu posso fazer, obrigado por esta ajuda.
nós, da nossa parte, vamos continuar a ajudar naquilo que podemos, porque acho que é bastante interessante ter essa base de dados, ter um meio de comunicação que comunica com esses princípios, acho excelente e tem muito a ver com a nossa modalidade, como falavas. E, e obrigado por tudo, pronto. Não, eu faço o que posso. Tento ir aos pavilhões que posso. De vez em quando vou ver handball criativamente. Vou ver o Estarreja. Não sei se o ano passado jogaste contra o Estarreja, não. Não, 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 não. Não. Eu vou ver o Uhum. Estarreja, que é a terra da minha namorada. Agora sou adepto do Estarreja. Vou lá ver uns joguinhos. Curiosamente, a seleção até vai lá estagiar e joga naquele pavilhão. Mas faço o que posso, fazemos o que podemos. Gostava de fazer ainda mais. Gostava de Isso ter também dava uma entrevista. boa conversa, não é? As condições que há para os jornalistas também se sentirem integrados no jogo. Sim, mas a que ponto? Por exemplo, tu vais a um pavilhão como o Estarreja, tem condições para tu trabalhares lá? Claro, claro que não. Mas Não é mesmo, pensado nisso. mas mesmo, por exemplo, o João Rocha, eu nunca fui à Luz, mas, por exemplo, o João Rocha é espetacular. É novo, é A Luz também espetacular. tem, a Luz também tem. O Dragão já foi pior, agora já é melhorzinho. Porque nós na pandemia ficámos lá em cima de tudo, e agora ficamos a ver onde estão as televisões e que vocês conseguem ver a partir do banco de suplente, aquela Uhum. parte onde estão as televisões, agora ficamos aí. Por exemplo, em Oslo tínhamos condições porreiras, fixe, davam comida e tudo. Agora nos outros pavilhões, por exemplo, dos Torreios, claro que não. Aquilo, pá, que tinha de trabalhar com o computador nas pernas e acho que nem há tomadas. Portanto, isso é o básico. Exatamente, exatamente. Miguel, um grande abraço, muito obrigado por esta conversa e vamos falando. Obrigado, Walter. Vamos Um nos grande abraço encontrando. e boa sorte. Um grande abraço, tchau, tchau. Gostaram? Gostaram deste episódio? Eu gostei muito. É ver outra parte do handball. Temos ouvido treinadores, ouvimos um jornalista agora e estamos à procura de outras pessoas para falar um bocadinho da nossa modalidade. Aviso já que na próxima semana vamos ter Luís Machado, treinador do Lamego. Vamos conhecer a realidade do Luís e como é que ele vive também o handball. Já sabem, é todas as quartas-feiras às 9 da manhã. Mas, Walter, é às 9 da manhã de Espanha? Às 9 da manhã de Portugal? Não sei. Eu meto para sair às 9 da manhã e depois ele sai. Muito obrigado. Voltamos a nos encontrar no próximo episódio.